E aí, tudo certo? Aqui Rodrigo Tramontim, do Projeto Eu na Itália. Eu estou aqui hoje com a Thaís e o Felipe. Muito bem-vindo ao nosso canal do Projeto Eu na Itália. A Thaís e o Felipe fizeram um procedimento de cidadania comigo, com o Projeto Eu na Itália, e deu tudo certo. Deu tão certo que a Thaís quis e teve desejo de trabalhar conosco. Exatamente. E aí a gente resolveu, eu já estava num processo de expansão, de querer fazer a coisa ficar muito mais forte, e a Thaís veio como se fosse na hora certa para aquilo. Foi muito casual, né? Foi muito casual. Verdade. Mas eu acho que eu queria começar essa conversa, Thaís e Felipe, perguntando assim, primeiro, como é que vocês me encontraram? Né? Pra falar a verdade, não tem problema. Quer contar, Felipe? Nós te encontramos primeiramente através de uma indicação de um primo meu que fez a cidadania com você. E que também deu tudo certo. Mas, na verdade, antes de dar tudo certo, ele tinha sido vítima de um golpe, né? De cidadania. Exatamente. Ele foi vítima de um golpe de cidadania. E enquanto ele estava aqui na Itália, te recomendaram para ele e você finalizou o processo dele. Isso. Então, aí ele conseguiu ter sucesso, mas antes ele tinha sido vítima de um golpe. Eu lembro bem do caso. Eu lembro que fui buscar ele estava tão preocupado e desconfiado, né? Eu falei assim, vou fazer o seguinte, ó, casualmente eu vou estar na região onde tu vai estar, ele estava perto de Rovigo, eu fui pegar ele lá em Mogliano Veneto, caso a gente está agora em Vicenza, né? Sim. Eu fui pegar ele em Mogliano Veneto, que é perto de Venezia, e um primo nosso em comum havia comprado um carro para mim, naquela época, e eu fui lá buscar o carro, e ele estava lá, ele já aproveitou e já desceu comigo de carro, ficou na minha casa uns 2 dias, mais ou menos, porque eu só ia para a comune onde ele ia fazer o processo, e lá eu acabei desenrolando a coisa para ele, né? Ele realmente enrolaram, ele deram um balãozão nele, né? Talvez falaram para ele aquilo que ele queria ouvir. Provavelmente, né? E aí ele ficou agradado com aquilo, né? Se gostou e quis fazer aquilo, né? E me diz uma coisa, assim, eu queria... O que levou vocês a... Ok, a gente já sabe que se conheceram a gente através de um primo conhecido, uma pessoa muito querida nossa. Henrique, beijo no coração, tá? Obrigada, Henrique. E o que motivou depois de ter tido a indicação de ter decidido para fazer com o Projeto Eu na Itália comigo, com o Rodrigo, nesse caso, né? Na verdade, antes de decidir fazer contigo, quando a gente tomou a decisão, vamos ir embora para a Itália? Vamos. A gente ia fazer a cidadania só do Felipe, né? Primeiro a gente ia fazer só a cidadania do Felipe. Então a gente começou a pesquisar empresas de cidadania, procuramos na internet, Google, YouTube, fomos pesquisando sobre isso. Aí a gente entrou em contato com outras 2 empresas antes de te conhecer. A gente conversou com uma empresa que eles demoraram muito a dar retorno, muito, tipo, mandava mensagem, levava dias para responder, daí quando respondia, falava 2, 3 coisas e sumia de novo. Daí a gente disse, não, peraí, vocês já estão sumindo. Enquanto a gente não acertou, imagina depois que eu pagar, que ela acertar, e vão sumir, né? Aí a gente ficou desconfiado, largou de mão. Não conversamos mais, né? Não insistimos mais. E a outra empresa, estava tudo muito fácil. A gente até não chegou a ver valores, mas a gente tinha dúvidas, né? Tipo, quanto tempo leva o processo? Como é que funciona? O que eu realmente preciso levar de documentação? E se meu documento isso? E se documento aquilo? E aí era tudo muito tranquilo, era tudo muito fácil, sabe? Não, resolve em 20 dias, resolve isso, em 30 dias resolve aquilo, em 40 dias vocês já estão com tudo. Assim, tudo o quê? A cidadania pronta? Sim, era tudo muito, né, papum. Tipo, faz isso, faz aquilo, dentro de tantos dias tá isso pronto, tá aquilo pronto. Gente, nossa, então é tranquilo o processo, né? Nós tínhamos várias dúvidas e para eles era tudo muito fácil de resolver. Então, aí a gente, nossa, então não é tão difícil que nem todo mundo tava falando. Aí foi aí que a gente, não, vamos conversar com o Henrique e tal, chamamos eles da nossa casa e tal, numa conversa. Ele disse, não, peraí, tem coisa errada. Faz com o Rodrigo, foi quem me tirou da enrascada que eu tava na Itália. No enrosco que eu entrei e tal. Daí disse, não, então vamos conversar com o Rodrigo. E quando a gente conversou contigo foi exatamente aquilo que a gente não queria ouvir. Mas era verdade. Não, Thaís, eu não posso te prometer um prazo. Leva, em média, 90 dias. Pode levar menos, pode levar mais, mas é o prazo. É o prazo do procedimento. Né? Nada de fantasioso, né? Não teve promessa. Sim, a promessa era, vocês vão ter a cidadania. Né? Isso eu podia prometer. Isso, vocês vão tirar a cidadania. Ponto final. Até foi engraçado que nessa conversa com o Henrique para decidir fazer contigo,
né, dele recomendar e tudo mais, falar sobre o processo dele, pra gente entender um pouco mais, foi que a gente descobriu que eu tinha direito à cidadania italiana. Exatamente. Porque até então a gente sabia que o Felipe tinha. Sim. Mas eu, por causa de sobrenome e tudo, não me passou pela cabeça que eu tivesse direito. E aí a gente conversando e tal, ele disse, não, dá uma olhada aí, mãe, vó, bisavó, alguém deve ter, não é possível. Eu disse, vou pesquisar. Dito e feito. Pela família da minha avó eu tinha direito e hoje somos nós dois cidadãos italianos. Foi mais caro pra gente fazer a cidadania de nós dois? Foi. Mas hoje eu vejo que valeu cada centavo. Porque o que as acontece? pessoas recomendam? Faz só tua, depois a dele, Tira pega por permesso. matrimônio, tira permesso, né? Só A gente que assim, achava que o permesso era muito simples também. né? todo mundo fala, tipo assim, pega o permesso. Tem o permesso, tem o permesso. Só que quando a gente chega aqui e a gente vê o que é realmente o permesso, a gente vê, não é bem assim. Não é simples. Não é simples assim, né? Não é simples assim. Não é que é muito difícil, mas não é simples Dá assim. pra tirar, Mas não é que tão assim, simples, né? se tu puder abrir mão de outras coisas para investir um pouco mais e realmente tirar a cidadania dos dois, se os dois têm direito, faz dos dois. É. Uma coisa é, não, meu esposo tem, eu não tenho. Não, minha mulher tem, eu não. Aí não tem o que fazer. Mas se vocês têm a possibilidade de fazer dos dois, façam dos dois. Ficam os dois certinho, bonitinho, os dois são cidadãos, os dois têm direito a tudo. Não tem burocracia para se incomodar atrás de documento, e para pegar emprego, e para isso, e para aquilo. E a questura, ficar horas na questura, esperar um ano, 2 anos. Preenche uma bíblia, preenche uma calhamaço de documento. Enfim, são coisas que, claro que a gente iria contratar, né, a tua assessoria para ajudar a gente a fazer essa parte do permesso de sojourno também, né, a gente não iria saber fazer sozinho. Mas se dá pra gente evitar, né, é aquela coisa assim, às vezes é o barato que sai caro. É bem melhor não passar por isso. Exatamente. Né? Tipo assim, a gente ia economizar ali, mas no futuro a gente ia ter que acabar fazendo a minha, enfim. No final vocês iam se dar conta depois, né? Sim. E aí no final ia custar mais caro. Sim, com certeza. Agora vocês já estavam no fluxo de resolver o problema, né? Exatamente. Vamos supor que demorasse 1 mês, 2 meses a mais no total para juntar documentos que a princípio estavam resolvidos, começaram a ver de novo, mas isso se resolveu. Sim. Numa vez, não foi? Exatamente. E sem risco, né? De pegar alguma empresa que possa querer dar um golpe, passar perna na gente. É um dos maiores medos, eu acho. Acho que é o maior medo que o pessoal tem é esse bendito golpe, né? Sim. Mas a gente estava comentando mais cedo, né? Como é que as pessoas levam golpe? O que acontece? Exatamente aquilo que aconteceu com a gente. Ouve o que é gostosinho de ouvir, né? Que é muito fácil, porque né? o que acontece? Né? Para quem não tem informação suficiente, isso que a gente pesquisava muito, tá? Logo que a gente tomou a decisão, a gente assistiu o vídeo, viu quem morava aqui, como é que fizeram e tudo, a gente buscou muita informação. E mesmo assim era capaz da gente acabar fechando com uma empresa que pode ser que não desse um golpe na gente, mas sim, tava claro. tudo muito, cumprir, mas tava tudo muito, sabe? É que eu me preocupo, Rodrigo, me preocupo muito com a hipocrisia, né? Ou seja, com a verdade das coisas e não ser hipócrita, né? Em falar uma coisa e fazer outra, ou em falar a verdade e aquilo que eu estou falando se é aquilo que funciona, né? Inclusive, eu não posso prometer aquilo que eu não posso cumprir. Sim. Né? E uma das coisas que eu não posso cumprir é o prazo. Eu não posso cumprir que tu vai levar 20 dias ou vai levar 90, mas eu posso te dizer que todos os prazos, todos os procedimentos vão ser feitos dentro de um prazo escrito, legal, e a gente espera que saia o quanto antes. Então, agora, já aconteceu, como eu comentei com vocês, de ter o caso de a pessoa sair em 26 dias. Foi algo... É realmente algo, assim, extraordinário e dentro do certo, né? Então, eram 5 pessoas na casa. 2 casais que chegaram dia 1º de outubro, né? 2 dos casais chegaram... Aí uma outra senhora chegou dia 1º de novembro. Aquela que chegou dia 1º de novembro, a Cláudia, acho que dia 26 de novembro, se eu estou certa, ela já estava com a cidadania em mãos. Nossa, foi muito rápido. Muito rápido. Um dos que chegou dia 1º de outubro saiu em, tipo, 10, 15 de dezembro, por ali. Né? E o outro pessoal levou final de janeiro e fevereiro. Levou 4 meses e pouquinho, por cada um tem uma história dentro do processo. O que as pessoas querem é que seja tudo igual. E não é. Tem. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tanto que a minha cidadania saiu 15 dias antes da do Felipe. E vocês protocolaram junto? Tudo mesmo junto. Tudo junto. Tudo igual. Tudo porque igual. O teu caso é o teu caso. E o do Felipe é o do Felipe, né? O antenato do Felipe demorou mais a dar retorno do que, né, no caso, situações de comunes, né? E tudo mais.
Mas pra te ver que a minha saiu antes da do Felipe. Curioso, Por né? quê? Porque é o processo, faz Porque parte do no teu procedimento. caso foi assim, né? Exatamente. No teu Inclusive, caso. tinha um caso no nosso grupo que você sempre comentou que o consulado, normalmente, de São Paulo demora mais para responder, né? E no caso dele foi mais rápido do que todos os outros integrantes. Que é algo curioso também, né? Mas os outros, pelos que eles comentaram, os 3 que estavam na casa com a gente eram de São Paulo, né? Os 3. Mas só responderam de um. Isso. Só responderam Então, de cada caso é um caso. Cada dá pra caso entender, é caso, né? dá pra Consulado de mesma casa, mesmo dia de pedido de consulado. Um chega em uma semana, outro chega em 20 dias, outro nem chega. Tem que correr Pedir atrás de para novo. saber que pedir de novo, entendeu? Então, não tem como saber essas coisas. O que eu posso prometer? Posso prometer que aquilo que tem que ser feito, vai ser feito. Isso eu posso prometer. Né? E foi feito, né? Tem um passo a passo a ser feito. Thaís, eu não sei se eu comentei com vocês, eu tenho, acho que já, 17 ou 18 coisas que eu tenho que fazer antes de chegar na Itália e 18 coisas que eu tenho que fazer quando eu chego na Itália. 18 ações que eu tenho que ter, com checklist. É um checklist. Sim, para eu não me perder, para eu poder seguir aquilo ali. E mesmo assim, às vezes, dá um borogodô, né? E aí a gente tem que suar um pouco mais para resolver uma coisa. E às vezes essa coisa é um documento que estava esperando, é uma comune que não quer responder, É um detalhe bem simples, né? é uma comune oficial que quebrou a perna, é um oficial que ficou doente, é um oficial que resolveu tirar férias daquele é uma eleição que apareceu na comune em tempo inesperado. Exatamente. Não tem como saber, né? Não tem como prever. Exatamente. Uma coisa que eu costumo dizer sempre também é que toda comune é boa Até deixar de ser. até deixar de ser. Um dia ela vai deixar de ser. Sim. E pode ficar ruim por um mês, por um ano, por 2, e um dia vai ficar boa. Não tem como Volta. saber. Volta. Em algum momento a situação melhora. Bom, a gente falou então como é que a gente se conheceu. A gente falou o que levou vocês a ter a decisão de acabar acertando com a gente. E eu sou grato por isso, quero que vocês saibam que eu sou grato, tá? Por isso. A gente também. Eu fico contente de poder ter ajudado vocês. Eu tenho certeza que vocês sabem que isso é de coração, né? E eu queria agora que vocês compartilhassem comigo, com essa pessoa aí que está olhando a gente agora, né? Que a gente não se conhece ainda, daqui a pouco a gente vai se conhecer. Eu queria que tu me dissesse assim, como é que foi a tua experiência durante o procedimento da cidadania? Na verdade, foram várias experiências, né? Várias emoções. Várias emoções. Porque acontece, a gente nunca tinha morado com outras pessoas. Claro, já moramos, né? Enquanto Morar com pai, mãe e irmãos é muito É uma diferente coisa. de você morar com outros desconhecidos. pessoas que tu nunca viu na vida, que tu ia conhecer ali. Então, assim, para nós sairia mais em conta termos um quarto exclusivo, né, na casa. O quarto era só nosso. Porém, a casa, o convívio comum, seria com outras pessoas, né? E para nós foi incrível, digamos assim. Foi melhor do que A gente esperava. aprendeu muito, né? A gente aprendeu muito. Porque, assim, 2 dos rapazes que ficaram com a gente construiu uma amizade muito bacana. Um deles mora na Holanda e, com certeza, eles vão vir visitar a gente aqui na Itália. A gente vai na Holanda visitar eles. A gente fez uma amizade muito legal mesmo, assim. Tanto que isso deixou o processo de cidadania mais leve. Porque eu acredito que se tivesse só eu e o Felipe em uma casa, sozinhos, a gente não teria tido a bagagem que a gente recebeu deles, porque eles conheciam muito, né? Imagina, um deles já mora há 10 anos fora do Brasil, então imagina a bagagem que ele trouxe para nós, né? A gente aprendeu muito. Aí ele também ajudou a gente com a questão de temperos, de tudo mais, para poder cozinhar, para não passar mais perrengue na comida. A gente chegou na Itália e não conhecia mais nada, né? A gente se perde no mercado. Muda, não adianta. Diferente, Leva uns 15 dias até a gente se adaptar. Então, assim, para nós foi benéfico. O que aconteceu, tipo, né? Tinha uma pessoa que não colaborava muito, né, nas coisas da casa, mas faz parte, né? Faz parte. Sim, faz parte. Não é melhor nem pior, é só uma questão de afinidade. Exatamente, bem isso. Mas, assim, o que a gente conseguiu colher da cidadania, desse processo, foi muito válido. O aprendizado foi muito bom. Foi. E para nós, a experiência de ter dividido a casa com outras pessoas foi super tranquilo. Até porque a maior parte do tempo eu continuei trabalhando online, o Felipe me ajudava. Então a gente estava trabalhando, né? Então a gente acabava ficando a maior parte do período dentro do quarto. Que aí tu até disponibilizou uma escrivaninha para mim poder trabalhar, o Felipe também. Então ficou. E a melhor parte que a gente não citou, que a gente conseguiu trazer nosso cachorro também, né? Exatamente. Era uma prioridade isso para nós foi um suporte emocional muito grande. E não era qualquer assessoria que ia conseguir que a gente trouxesse um cachorro em segurança sem problema nenhum, né? Dividindo com outras pessoas o imóvel. Inclusive, claro, tem essa questão de sorte, mas, né, teve o acompanhamento da assessoria, mas as outras pessoas que estavam na casa também gostavam de cachorro.
Então foi algo que deixou a casa com mais jeitinho de estar em casa, sabe? Aquela sensação de estar em casa. Sim. Então o Afonso foi uma peça-chave, assim. Para nós foi muito bom ter tido essa oportunidade de trazer ele. E de você ter aceitado, né? E tudo, ter ajudado ter a gente proporcionado, com ter essa ajudado a burocracia gente de ter trazido o cachorro também. Isso foi muito Não bom. é difícil, né? Não. Mas é burocrático. Sim, né? sim, sim. Tem Burocrático. vários detalhes que tem que ser E se não atentados. cumpre a burocracia, o que acontece? Não dá certo. Não dá certo. Por, às vezes, bobagenzinhas. Né? Sim. São Exatamente. detalhes. E, bom, mas e durante a cidadania, assim, vocês tiveram alguma aflição? Porque o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, ó, quando o pessoal vem para cá para fazer a cidadania, eu costumo dizer que o cara vem de uma vida corrida no Brasil, Uhum. né? Vem abaixo de pau. Aí chega aqui, ele faz o quê? Dá um trancaço. Né? Nada. Tem um trancaço. 5% do tempo é trabalho. 95% do tempo é ociosidade, nada. Tem que espera. E aí esse camarada chega aqui, passa a semana, 2 de trabalho, que é a semana assim, mais pesada de trabalho, né? Que tem que correr para cima e para baixo para resolver as coisas. A pessoa faz nada. Então, mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do capeta. Então, a pessoa vem para cá, em vez de ela ficar... Eu falo para esse cara, vai viajar, aproveita, vai estudar, conhece. Tem coisa que tu quer fazer a vida inteira e nunca fez. Tenta fazer um trabalho em home office. Trabalho home Se office. puder vir trabalhando home office, Se puder trabalhar no home office, maravilha. Vai porque tempo vai Ocupa a mente, né? Ocupa a mente, vai estudar inglês, sempre quis estudar inglês, vai aproveitar. Eles são 60 dias que foco no inglês, foco de leitura. Inclusive, um dos colegas de vocês, ele se propôs, que veio na casa, não, eu quero que ler 4 livros, eu quero me aperfeiçoar. Ele falou para mim que, Rodrigo, foi difícil para mim, mas eu cresci como pessoa, né? Eu me tornei uma pessoa melhor nesse processo. Eu acho que ele se conheceu mais, sim, né? E eu fico feliz por ter ajudado ele a fazer isso, por ter ele participado, né? E como é que foi essa coisa para vocês? Como é que foi essa entre aspas, né, em italiano, tra virgolette, ociosidade? Eu acho que a espera foi bem tranquila, né? No começo. No até começo, chegar ao ponto em que já estava completando ali os 3 meses, né? E daí porque assim, a gente teve um imprevisto no nosso processo de cidadania, né? Tivemos um super imprevisto. Imprevisto fora do comum. Sim, um imprevisto fora do comum e fora do nosso processo, né? Isso. Foi algo que impactou o nosso processo, mas que não tinha relação com ele, não era, como é que eu posso dizer, não foi um problema de, a comune não respondeu, o consulado isso, não. Foi um problema externo que atingiu a nossa cidadania, fazendo com que houvesse um atraso. Mesmo com esse atraso, ainda chegou no prazo de 90 dias, né, que era o ideal. Mas nesse momento em que a gente estava ali naquela aflição e tudo mais, que isso respingou na gente, ali sim, ali a gente ficou assim, foi uns 15 dias de aflição, assim, a palavra eu acho que é ansiedade, sabe? Aquela angústia de e se? E se não der certo? E agora? A gente vai conseguir finalizar o processo? E se acontecer mais alguma coisa? Então, assim... Dá um medo do prazo prolongar muito, né? Exatamente. Porque o que acontece? A gente vem pra cá, mas a gente já tem uma expectativa. Querendo ou não, a gente cria essa expectativa, né? Que, são 90 dias o prazo. Então, tu já cria aquela expectativa que, poxa, quando chegar os 90 dias, a vida começa a acontecer. A maioria das pessoas já vem com dinheiro contado, né? Exatamente. Também tem dinheiro para os 90 dias. Também, no nosso caso, não era diferente, era a mesma coisa. E ainda mais que a gente tinha um custo, que seria a carteira do Felipe, que a gente ia fazer a conversão. Então, a gente já sabia que a gente ia gastar a mais, né, por conta da conversão da carteira dele. E aí, quanto mais tempo... para motorista de caminhão, tá? Isso é uma história para mais tarde. É mais burocrático e mais caro do que a carteira normal. Exatamente. Isso é algo que a gente vai comentar depois. Mas, por conta disso, a gente tinha o dinheiro mais contado ainda, né? Então, assim, se passasse daquele prazo, o desespero ia bater. Então, assim, passando essa parte que foi a aflição ali, desse problema externo que acabou respingando a nossa cidadania, o restante foi tranquilo. Né? Foi tranquilo. O restante foi tranquilo. Após a gente protocolar a cidadania, daí foi um momento que a gente ficou mais tranquilo. Depois que foi resolvido esse problema externo, que a gente conseguiu dar continuidade, ali não, pronto. Agora foi dada continuidade, é só esperar. Agora tem que esperar a comune fazer o trabalho dela. Então agora é esperar. Que ali foi quando tu disse, pessoal, mais uns 20 dias a coisa vai se desenrolar. Aí bate aquele desesperozinho quando começa a sair de todo mundo e a tua vai ficando pra trás e ainda não saiu, daí fica, nossa senhora, já saiu de todo mundo. Felipe, a gente pensa assim, poxa, pode acontecer, o que a gente fez de errado?
Nada Todo de mundo errado. já Pode saiu, acontecer, de viu, você da estar numa sala. casa com 6 pessoas, já saiu dos 5 e o seu ainda não. Daí você fica, cara, aconteceu alguma coisa. Não, Foi o que calma, não aconteceu aconteceu, é comigo. porque realmente demora um pouquinho. Não é, porque cada um. Cada tem uma caso é um história. caso. Cada caso Né? é um caso. Sim. Quem teve aqui há 3 ou 4 anos atrás foi uma história, hoje é uma história, quem chegar daqui a um ano vai ser uma outra história. Exatamente. Você pode ser o último do grupo, como pode ser o primeiro. Não tem como Não tem saber, como Não né? tem como saber. Né? O que eu sei? O que eu sei, né? Que quanto melhor a gente se prepara, menos chance de problema. Sim. Exatamente. Planejamento. né? Exatamente. Isso. Quanto melhor se planeja, menos chance de problema. Uhum. Quanto mais conhecimento, menor ansiedade. Exatamente. E Certo? ocupar a cabeça com alguma coisa durante a Isso. espera do processo. Isso é muito importante. É. Quando for vir para cá, para a Itália, é muito importante que a pessoa já saiba o que fazer. Sim. Ou já tenha em mente, eu quero estudar inglês, quero aperfeiçoar inglês. A gente, Eu enquanto... quero estudar italiano. Olha, não tem outro jeito. Quer estudar italiano? Tem que vir sozinho. Não é que tem que vir sozinho, é melhor que, né, faça tudo sozinho. Vai pra rua, vai pro mercado, vai se vira. Sim. E aí tu vai aprender na marra o italiano, sabe? Tem que aprender a acostumar o ouvido, né, ir treinando a linguagem e vai aprender. Exatamente. Vai Uhum. aprender. Né? Algo que a gente fazia muito durante o nosso processo de cidadania era, sempre que dava uma brechinha, né, ou vamos no mercado, o rolê do imigrante é mercado. É, O hoje rolê do imigrante é mercado. Mas então, quando a gente não estava indo no mercado, aqui na Itália é muito legal, porque tem muitos parques. Tipo, é como se fosse um parque, porque tem as árvores, tem um jardim, tem uns bancos para te sentar e tudo mais. Então a gente acabava tirando aquele tempinho que dava ali, a gente levava o cachorro para passear, a gente dava uma volta na cidade. A cidade que a gente ficou tinha um centro velho, muito charmosinho, então a gente adorava ir, vamos dar uma voltinha no centro velho, enfim. E uma coisa que é muito boa aqui na Itália é que tu consegue desfrutar. Porque, tipo, um sorvete, cara, um gelato é R$2,50, R$2,30. 2. 2. É bem barato. Caro, carésimo, 5. Nossa, a gente pagou 5. Foi quando a gente foi conhecer uma cidade chamada Poliana Mare. Foi. 5 euros Sim. pagaram? Mas era o Cara, grande. era enorme. Era o sorvete. Era Era o o sorvete. Quase Foi morri pra quase uma refeição, É. não foi uma sobremesa, foi É uma muito refeição. grande. E Poliana Mare é incrível, Nossa, é maravilhoso. linda, linda. É, a cidade muito E a grande. gente foi durante o processo de cidadania. É. Durante o processo de cidadania, a gente conheceu Poliana Mare, a gente conheceu Matera. Tem gente que a gente pensa, não conheceu- pode Na sair de região da casa. Puglia, né? Não pode É, na arredar o região pé da de Puglia. casa. Pode? Não, o Pode. pessoal acha que tem que vir para cá, tem que ficar socado dentro de casa. Não, Não. Por favor, não venham com esse pensamento e não quero que fiquem. Que o que vocês puderem fazer para ocuparem a mente, desopilar e sair para viajar e conhecer, nossa, vai ser incrível. Uhum. Vai ser incrível. Tive clientes que, nossa, viajaram por toda a Itália. Aproveita, Cada o semana tempo estava num lugar, estava na Verona, depois estava em Veneza, depois Aproveita, viajando, claro. Aproveita, pegar um ônibus é barato, pegar um trem é barato. Quer pegar um avião de Bari para Veneza, ou se está em Nápoles, vai ir para Milão, sei lá, ou está em Milão, quer ir para Veneza. E não é porque você ficou rico, é porque você conheceu a Ryanair, É, que custa 27 Conheceu a euros. Trinitária. não, 27 euros uma passagem de uma vez eu avião. estava no meu processo de cidadania, faz um tempinho isso, eu estava consultando um voo porque eu estava em Florença, desculpa. Estava em Florença e estava vendo quanto custa um voo para Paris. 3 euros. 3 Só isso? euros. 3 euros. É uma garrafa d'água. É isso. Era uma garrafa d'água para tu embarcar no avião em Florença e descer em Paris. Tem Sabe? momentos que fica um preço assim. Fica um preço extraordinário. E fica imaginando o cara querer sair de Florianópolis, sei lá, de São Paulo e ir para Salvador com 3 euros. Não, impossível. 3 reais. 30 reais. Não, tem se como. tu converter para, né, 3 ali, se tu converter para real, é impossível. Nunca é impossível, tu não viaja. Mas nem convertendo, nem dobrando o preço. Não, triplicando, Vindo quadruplicando. pra Europa, tu vai acostumar a viajar de avião aí por 10, 20 euros na passagem. Trem. Não é toda hora, né? Mas Não, se não, tu são épocas do acertar ano isso, também. né? Acertar né? consegue. Na época do ano também, no inverno é muito mais barato, né? Olha, para viajar mesmo, acho que assim, ó, meio de outubro até maio. Perfeito. Ali E os não é preços tão calor, porque às vezes quando é muito calor, a gente também não consegue aproveitar. não consegue aproveitar. Não consegue A aproveitar, gente deu uma porque o calor passeadinha aqui é bem ontem calor. em Sirmione. Aham, Sirmione aqui nossa, é... muito calor. Né, procura aí no mapa ali, ó, Sirmione. É porque a Europa bonito. faz calor, tá? Faz muito calor no E é- verão. Tem e os é dois de derreter, extremos. né? É Nossa, quente. muito É, Quente, de a gente acha que o Brasil é É quente, abafado. aqui é igual, cara. Que é quente. É muito quente. E a gente teve em Sirmione, tava quente lá, né? Tava quente, né? Tava muito calor.
E me conta agora, o que te levou a decidir, não, quero trabalhar contigo, Rodrigo? Porque, na verdade, o que aconteceu? A Thaís me comentou que ela fazia social media. E eu tenho um projeto no Brasil, ainda tenho uma empresa no Brasil, tenho um negócio nos Estados Unidos, e cuido desse negócio aqui na Itália, do na Itália. E eu precisava de um social media para cuidar de um projeto no Brasil. E eu falei, Thaís, talvez a gente vai conversar. E a Paty, minha esposa, fala assim, Rodrigo, não fala com as pessoas sobre os seus negócios antes de acabar a cidadania. Mas aí eu não me aguentei. Né? Foi. Não me aguentei, eu falei isso pra ti, né? Foi. E falei pro Felipe, Thaís, o que tu acha de a gente falar sobre um projeto assim, eu tô precisando de uma ajuda? E ela disse, tá, pode ser. Ela falou, tá, mas e não dá para fazer isso na Itália? Eu falei, não, um pouquinho. Eu na Itália, não, também preciso dessa ajuda aqui, porque a gente está alavancando. Apesar de já ter contratado uma outra pessoa, eu tenho um projeto paralelo junto com isso que dá para a gente alinhar. E aí a gente viu que vamos chamar assim, não o perfil, mas a coisa fluiu, foi ali. Eu não estou achando a palavra certa, não o perfil da Thaís, é o coração da Thaís, entendeu? Eu tava correndo no grupo. O core. O core. Tava glóbulos brancos, vermelhos e verdes. Eu na Itália, branco, vermelho e verde nas veias da Thaís, entendeu? Quero falar desse negócio, porque eu acredito que depois daquela situação, aquela situação difícil que a gente resolveu, que a gente talvez venha comentar com vocês aqui no futuro. É que, na verdade, isso é um ponto bem importante. Porque a gente conhece as pessoas no momento de crise. Não é quando tudo tá lindo, quando tudo tá acontecendo, quando tá fluindo. Não, a gente conhece as pessoas no momento de crise. É como ela vai se comportar na hora do aperto. Quando acontece alguma coisa, quando alguma coisa foge do controle. Né? Tipo, não, saiu fez uma curva. Tava reto, fez uma curva, não... É ali que a gente conhece as pessoas. E foi ali que eu disse, não, peraí. Agora a gente realmente conheceu o Rodrigo. Como ele se posicionou quando tava indo tudo bem, quando a gente teve esse problema, né, que interferiu ali, e como finalizou o nosso processo. Com então, dificuldade, você manteve a calma, exatamente, foi muito transparente. Exatamente, foi muito transparente com a gente. Então eu disse, não, Felipe, eu acredito que se o Rodrigo realmente vai me dar essa oportunidade, eu vou abraçar. E foi assim que a gente começou, foi conversando, foi alinhando, e era para ser isso, era para ser aquilo, e no final das contas hoje eu estou trabalhando com a venda, né, do processo de cidadania, que é para poder ajudar mais pessoas a realizarem o sonho de estar aqui, de morar aqui, ou de morar em qualquer país da União Europeia. Porque a cidadania, ela não abre portas só aqui, né? Ela abre na União Europeia inteira e, nossa, pro mundo, na verdade, né? Isso. A gente, quando vem para cá, o que acontece? Assim, é uma grande virtude do Brasil e uma grande maldição, tá? E o que é essa virtude? O Brasil é um país autossuficiente em mais coisas do que a gente pode imaginar. O Brasil é um país que praticamente não precisa de outros países. Entre aspas, tá? Tem tudo, praticamente. E se autossustenta. Não precisa... Já na Europa, eles não têm nada, entre aspas, né? E precisam de tudo. Então, o pessoal aqui, o pessoal na Europa é globalizado. Eles se conectam com o mundo todo, porque senão não tem Europa. Entendeu? Já no Brasil, a gente não vive precisa isso. De uns aos outros. Enquanto o Brasil, ele consegue se virar sozinho. A gente se vira sozinho lá dentro e a gente faz a vida e tá tudo certo. Exatamente. Né? Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que é uma virtude isso para o nosso país e para a gente que está lá, ao mesmo tempo é uma maldição, porque a gente não conhece o mundo lá fora. A gente vive numa bolha Brasil. Fica meio fechado lá. Né? A gente vive a bolha Brasil, só que a gente não sabe disso. E aí quando a gente vem para cá, a gente vê, opa, só um pouquinho a mais do que aquilo. Né? Eu consigo usufruir daquilo que o meu incrível país me oferece e muito mais. Mas não é mais, é muito mais, é exageradamente mais. Inclusive de transitar, de ter essas oportunidades, de poder ir e voltar para o Brasil, né, de ter poder de compra, de poder ajudar outras pessoas. Isso é uma coisa extraordinária. Sim, exatamente. Eu acho que as pessoas têm acesso a muita coisa no Brasil, mas elas não têm a liberdade que se tem aqui. Por causa do dinheiro, né? Exatamente. De poder viajar para qualquer lugar de um jeito barato, pega um trem e vou para tua cidade rapidinho. É que também não quer dizer tudo é longe, né? Não quer dizer que porque a gente está aqui agora a gente está viajando todo final de semana, não é isso? Não é isso. Só que no Brasil a gente ia ter que se planejar para viajar uma vez por ano. Exatamente. E sabe aquela coisa engessada, tipo, vamos para lá, não, vamos pra... mas aí vai sair tanto, sempre não, mas aí vai pisando em ovos. Sempre pisando em ovos. Aqui não, aqui tu consegue fazer um planejamento de tu viajar 2, 3 vezes no ano. Fazer. Porque tu não precisa viajar 15, 20 dias, não. Tu pode pegar um avião na sexta e voltar no domingo.
E tem um E detalhe tu pode muito conhecer importante, né? muitos lugares. Coisa que no Brasil já fica mais difícil pela questão financeira. O Porque nosso país pegar- também é gigantesco, né? Exatamente, A Europa torna é mais- fácil de você ir de um país a outro. Mas o custo na Europa versus o custo do Brasil para viagem em relação ao poder de É muito compra, grande. a diferença é A grande. diferença né? é gritante. A diferença não é o preço do câmbio, a diferença é 10, 15 vezes, Sim, sim, sim. É muito Mesmo alto. convertendo. mesmo Sim. convertendo. Porque É mais acessível e é mais perto aqui também. de É mais fazer a perto, viagem. né? Sim. Uhum. É mais perto. A Itália é praticamente do tamanho do Rio Grande do Sul, em extensão É. territorial. Fica muito próximo da Suíça, da França, da Áustria. É muito fácil de fazer uma viagem para um país próximo. É como tu saísse do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, é outro Exatamente. país. Olha a Ou para diferença, São Paulo, é outro país, né? Mas Mas a gente ainda morava assim, no Sul e do Rio Grande do Sul a Santa Catarina é como uma viagem da Itália à França. É a mesma distância. Só que a diferença é que custa pouco para essa viagem. Exatamente. Aqui é possível. Aqui é possível, lá custa, né? Uhum. Bom, e aí a gente acabou mudando o foco de assunto, tu acabou decidindo Entrar no projeto na entrar no Itália. projeto. E hoje tenho certeza que foi a melhor decisão. Que maravilha, eu fico contente com isso, Thaís. Aham. E existe possibilidade para outras pessoas fazer parte desse projeto. Claro, com certeza. Com Né? certeza. A É um gente- projeto que ele não tá só na gente. Ele vai expandir e a gente vai precisar de mais pessoas no nosso time, com certeza. Isso, a gente está organizando um ecossistema que tem a ver com. Eu não quero falar muita coisa, mas tem a ver com a Itália, com nós no Brasil, com nós na Europa, entendeu? Com não só eu. Esse projeto começou porque era eu na Itália, com uma mensagem, com um grupo de WhatsApp que eu coloquei, chamado Eu na Itália. Aí eu deletei o nome do grupo que eu achei muito egoísta, né? Muito ego, assim, eu na Itália, né? Para não ficar chato. Aí, conversando com uma amiga, uma vez assim, que a gente começou a desenvolver esse projeto, e ela disse, não, Rodrigo, acho que o nome do projeto seria legal Eu na Itália. Eu falei, não, mas esse nome não me é estranho. Graças à ajuda dela, acabou ficando Eu na Itália, que um dia foi eu, e agora, daqui um pouquinho, foi tu, Aham. que tu agora é o Eu na Itália, né? Exatamente. E daqui um pouquinho tu vai ser o próximo Eu na Itália. Né? Exatamente. Vai depender de ti. E a gente consegue ajudar as pessoas de pelo menos 3 formas diferentes, né? Uhum. De modo geral, né? A pessoa pode escolher vir para a Itália, fazer o processo de cidadania aqui, na Itália, Uhum. ou ela pode escolher fazer no Brasil através de um processo pelo consulado, que só aí vai levar 5, 10, 15 anos, depende do consulado, da região onde é que tu está. Ou agora é possível fazer através de um processo judicial, né, por conta desse tempo de demora do consulado. O processo é feito aqui na Itália, que em geral custa muito menos que vir para a Itália. Nossa, Né? Pode dividir esse custo com a Outras família, pessoas. né? Só que, claro, não vai levar 3 meses, vai levar 8, 10, 12, 18 meses aí para isso acontecer. Depende de cada caso, né? Aham. Não tem como afirmar. Thaís, se tu tivesse que... Felipe, né? Tu fala muito com a Thaís que a gente está mais envolvido, né? Sim, sim. O Felipe está grudado com a gente. O que vocês poderiam, assim, falar para as pessoas que estão escutando, ouvindo a gente, e que talvez tenham algum desejo, estão preocupadas, estão com medo, o que tu passaria para elas? O que tu falaria? Cara, eu diria que não precisa ter medo. Eu acho que o medo impede as pessoas de realizar seus sonhos, sabe? Elas têm que começar a ter um pouco mais de coragem e força de vontade. Senão as coisas não acontecem. Tem que encarar a realidade, tem que botar a mão na massa, Tu tem que ter o teu mergulhar de objetivo. cabeça Tem que mergulhar de cabeça. tem que colocar isso como uma prioridade na vida. Exatamente. Se não colocar isso como uma prioridade, não sai do lugar. Eu imagino que tem muitas pessoas que têm o desejo de se mudar do Brasil para qualquer outro país e ficam se amarrando ano após ano, né? Ficam procrastinando, né? Tipo, mas será que eu tenho Mas eu não direito? tenho Mas será dinheiro, que eu... Mas será que isso? Mas será que aquilo? Cara, a gente fechou uma empresa no Brasil e veio pra cá e muitas pessoas podem pensar que, nossa, não, mas eles estavam, né, muito bem financeiramente. E não. O que acontece? A gente vendeu a empresa, mas quando tu tem uma empresa, não é tudo lucro. Porque tu tem a mercadoria, tu tem o imposto, tu tem que dar baixa nessa empresa, porque sim, a gente pagar fez os tudo certinho. fornecedores, Tu tem que pagar os fornecedores, tu tem que... Então, assim, Sobra pouco. Sobra pouco. Então, sobra pouco. Então, assim... Pra gente séria, né? Exatamente, né? Pra A gente fez as coisas tudo do jeito certo, né? Mas, então, assim, no geral, o que eu diria? Tem vontade? Então, coloca isso como meta, Tem que ser se prioridade. organiza e faz acontecer. Thaís, mas, cara, eu vou falar pra vocês que teve dias que a gente pensou assim, putz, a gente não vai ter dinheiro. Vocês vão fazer o quê?
Pode dizer que não, Thaís, eu não acredito em Deus, eu não sei, mas só o que eu digo. Foi Deus que parece que fez o milagre da multiplicação do dinheiro. Porque tinha dias que ele estava meio... Que a multiplicação não é só dos pães e do peixe, também é do dinheiro. Porque a maior desculpa é, pai, eu não tenho grana. Cara, a gente não tinha. A gente não tinha. Quando a gente tomou a decisão, a gente não tinha um real. A gente foi vendendo tudo que a gente tinha o dinheiro sabe? que a gente tinha, tipo assim, da compra do mês, não, nosso salário que a gente tirava da loja que a gente tinha. Mas, vocês tinham dinheiro guardado? Não. Nada, cara, a gente não tinha nem os passaportes. Né? A gente não tinha os passaportes do Brasil ainda. A gente não tinha feito passaporte no Brasil. Então, assim, a gente foi do absoluto zero. Só que o que aconteceu com a gente? Nós tomamos a decisão, nós vamos? Sim, nós vamos. Então, a gente começou a procurar a empresa de cidadania e a gente já começou a vender as nossas coisas que a gente tinha, móveis. Inclusive, vendi roupa boa que eu tinha, a gente vendeu. O que estava ok, estava bom, mas não dava de, né, não iria vender, a gente doou. Enfim, a gente foi satisfazendo de tudo que era nosso, vendemos carro, vendemos móveis, tudo para poder levantar o dinheiro e fazer a coisa acontecer. Primeira coisa, tem que levar isso como um foco, um objetivo de vida. Segundo, venda tudo que você tem, mesmo que seja pouco. Eu tenho pouca coisa. Cara, vende o que tu tem. Mesmo que seja pouco, vai juntando. Vai juntando. Trabalha não gasta, né? Não gasta porque não deve, né? Trabalha muito para juntar mais dinheiro e economiza muito. Muito mesmo. Porque qualquer centavo vai fazer falta. E assim, com certeza, consegue. No nosso caso, não que seja um conselho, né? Conselho, se fosse bom, era vendido, não era dado. Mas o que a gente fez? A gente voltou a morar com a mãe do Felipe, com os pais do Felipe. A gente morou 3 meses com os pais do Felipe, 3 meses com os meus pais. Foi um jeito até da gente conseguir se despedir deles, né? Porque a gente ficou mais tempo com eles, né? Mata mais a saudade, fica mais um tempinho junto para depois se separar. Mas ajudou muito financeiramente, porque a gente não tinha mais que pagar aluguel, não tinha mais que pagar água dos sozinhos, a despesa de comida diminui. A primeira coisa que a gente fez foi sair do nosso apartamento. Foi sair do apartamento. Que era alugado ainda, não era nem nosso. Exatamente. E vender tudo que tinha nele, começar a morar com os pais e economizar cada centavo. Cada centavo. Exatamente. Essa já é uma dica. Só aí deu uma... A gente tinha um carro, o carro era financiado, a gente já vendeu na hora, porque carro é despesa, né? Muito. E mais uma coisa, logo que a gente tomou a decisão, uma das primeiras coisas que a gente fez foi procurar a empresa de cidadania italiana. Por quê? Sim. Não adianta a gente fazer tudo no escuro. Não adianta colocar a carroça na frente. A primeira coisa é procurar assessoria. Então, assim, enquanto a gente tomou a decisão e foi vendendo as coisas de casa, a gente já começou a procurar as empresas de cidadania italiana. Sim. Foi ali 2 semanas depois que a gente tinha tomado a decisão, a gente já estava conversando contigo. Por quê? A gente foram acontecendo. Só que assim, a gente conversou contigo, alinhou valores, alinhou o contrato, teve fechou. Ideia de custos. Ideias de custos, quanto que a gente vai gastar com isso, qual é a documentação exata, tal, tudo. Porque a documentação é relativamente simples. Só que tu tem que analisar essa documentação. Pegou tudo certo? Tu tem que solicitar com tempo, né? Então, fechar com o processo de cidadania antes de começar a fazer tudo desenfreado, para nós foi essencial. O certo, na verdade, ou não é o certo, mas o melhor jeito, eu acho que é primeiro acerta o acordo com a empresa de cidadania. Exatamente. E depois faz o resto. Exatamente. Não isso já te dá mais seriedade para lidar com a situação. Isso, para não tomar decisão errada sobre a documentação. E o processo de cidadania, dependendo, claro, do processo que você contrata, né? A gente contratou um processo para te ajudar em tudo, né? Que eu acho que para nós foi a melhor escolha. Mesmo que custe um pouco mais, vale muito a pena. Porque a gente não fez nada sozinho. Tudo a gente teve instrução. Thaís e Felipe, comprem a passagem assim, vai ser mais em conta para vocês. Venham em tal época do ano, porque vai ser melhor para a gente fazer o processo de vocês. Façam assim, que vai dar certo. Mandem os documentos pra gente. Nós tivemos ajuda até para conseguir o chip italiano. Exatamente. É algo complicado de se conseguir não tendo documento na Itália. Exatamente. Se não é assessoria, não teria nem o chip de celular. Não. Pra você ter uma ideia, que é meio complicado. Exatamente. Não tem um número para se comunicar, né? Muita gente não gosta de pagar pela consultoria, pela assessoria, porque acha que é um dinheiro colocado fora. Mas, na verdade, você está comprando informação. Sim. Está comprando tempo, experiência de alguém de uma coisa que tu não tem. Exatamente. Se você soubesse, não precisaria de mim. Né? E que o barato às vezes sai caro, porque a gente não pagar por isso e passar o dobro de trabalho ou arrastar algo que poderia ser resolvido em menos tempo, custa tempo e dinheiro. Então tu não vai estar economizando. Só que aí tu não sabe o limite disso, né? Exatamente. Uma coisa é ter um risco controlado. Outra coisa é não ter conhecimento sobre um risco, quer dizer, assumir uma coisa sem saber o tamanho, pular no buraco sem saber qual é o fundo. Nossa, exatamente. Né? E aí para voltar, como é que faz? Está num país muito diferente, com idioma diferente, com leis diferentes, e para aprender isso leva tempo. E não adianta, se não domina a língua italiana, sabe?
Cara, pode fazer? Pode, mas tu fica vulnerável, porque as pessoas podem te enrolar, pode sacanear, pode dar uma informação atravessada. Podem não querer fazer o serviço para ti. Podem não. Porque tu não tá falando corretamente. Então elas vão dizer que elas não estão te entendendo. Isso. Sendo que elas poderiam se esforçar, mas elas não querem. Poderiam. Mas isso é algo que acontece no processo. Porque fora disso, um exemplo, tá? A gente vai no mercado. Ah, não sabemos onde está isso. A gente tem as perguntas, né? E tal. A gente sabe perguntar onde está. Eles são super acolhedores. A gente diz, desculpa, eu não sei falar italiano, tô aprendendo. Mas se tu puder me ajudar, eu preciso comprar sabão em pó, sabe isso? Eles são super acolhedores nesse sentido. Que é algo que as pessoas pensam que o italiano, ele é chato, ele grosso, é grosso. Não, mal educado, não. E não é assim. Não é assim. Só que o que acontece? São momentos diferentes. Uma coisa é tu tá no mercado, né, numa loja, ou tu tá numa pizzaria, tu tá em algum lugar, o atendimento é um. E com as pessoas tu tem um convívio diferente. Agora, num órgão público em que tu tá lidando com um funcionário público, é totalmente diferente. É totalmente diferente. É outra razão. Por mais que a gente teve muita sorte também, né? Sim, com certeza. Estava numa comune maravilhosa, oficial incrível, excepcional. Deu tudo certo. Mas, né? Eu acho que a gente pode finalizar aqui com a história do Cristóvão Colombo, que eu já contei a vocês. Lembra? Eu vou contar para o pessoal que está em casa, que é o seguinte. Tinha uma dúvida que as pessoas queriam saber como é que se colocava o ovo em pé. Né? Exatamente. E como é que coloca, como é que não coloca? Estava na mesa, todo mundo discutindo ali como é que se coloca o ovo em pé, para daqui, para de lá, vai, volta, ninguém sabia. E aí estava passando o Cristóvão ali, chama, ei Cristóvão, vem cá, como é que se coloca o ovo em pé? Ele olhou pro ovo, olhou, pensou, testou. Um minutinho depois ele pegou o ovo, deu uma batidinha no ovo e o ovo ficou em pé. Aí o pessoal falou, mas isso também fazia. Então por que não fez? Então por que não fez? Por que não fez? Entendeu? Toda coisa é difícil até o dia que tu aprende a fazer. Qualquer coisa, né? Então, é normal que tu não saiba colocar o ovo em pé. Em relação à cidadania, é muito natural. Exatamente. E para isso que tem outras empresas, outras pessoas sérias no mercado, que vocês podem contratar, e eu espero que seja com a gente, né? Liga para a Thaís, né? Fala exatamente. Com ela, né? Que tem sido uma super parceira. Thaís, e Felipe, eu quero te agradecer pelo teu tempo hoje. Quero agradecer pela confiança de vocês. Quero dizer a vocês que eu me importo com vocês de verdade. Eu não sei se vocês percebem, mas eu me esforço para isso, para vocês e para outras pessoas. Nem todo mundo percebe isso, mas é de coração e é de verdade. Sim, a gente vê isso. E eu quero que isso seja para toda a minha vida. Quero que a gente fique com cidadania ou sem cidadania, a gente fique amigo pro resto da minha vida. E eu falo isso para algumas pessoas também, porque isso é de verdade. Obrigada. Tá bom? Valeu. A gente vai se falando. Eu espero que vocês possam acompanhar agora o nosso canal. A gente vai estar fazendo outros vídeos. A gente quer informar e dar conhecimento para vocês, um conhecimento de verdade. Eu falei que era para finalizar a história do ovo de Colombo. Não, deixa eu finalizar com uma outra historinha rápida aqui. Vai levar 10 segundinhos. A informação da internet é igual ao chocolate soufflé. O chocolate soufflé, ele é maravilhoso. Pelo menos eu gosto muito. Você que está no Brasil, está escutando a gente agora, você sabe disso. Tu olha para a embalagem, ela é bonita, uma vermelha, aquele soufflé. Tu abre a embalagem, tu vê sente o cheiro do chocolate. Aí tu morde aquele sabor do chocolate gostoso do chocolate soufflé. Mas aí por um momento tu percebe que falta uma coisa. Falta conteúdo. Falta chocolate no chocolate. Aí tu tem que comer 4 ou 5 barras de chocolate soufflé, ainda mais um rapazinho desse porte aqui, né? E ver que falta chocolate. É delicioso, é gostoso, é bonito, é choroso, mas falta chocolate, ou seja, falta conteúdo. E é isso que a gente quer fazer aqui no canal do Eu na Itália. A gente quer dar para vocês conteúdo de verdade, conteúdo que vocês possam saber que podem consumir e podem saber que é um conteúdo confiável, não é uma conversa furada. Tá bom? Exatamente. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu espero que a gente se veja logo logo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.